Abra sua Bíblia, amado irmão, em 1 de Samuel, capítulo 7. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Preste muita atenção no que você vai ouvir nessa história. Pegue uma caneta, pegue um papel, anote para você prestar atenção e meditar nessa passagem durante a sua semana. Isso é importante. E todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o seu coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente para Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados, dos totens, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água, derramaram perante o Senhor. Naquele dia eles jejuaram e ali disseram: nós temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, eles ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado, ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele chamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu essa pedra entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel. Desde Ecrón até Gate, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. A cada ano ele percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar ele construiu um altar em honra ao Senhor. Glória a Deus. Feche a sua fronte, feche a sua curva, a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos que agora, Pai, venha o teu entendimento, Pai,
Que a tua luz invada as nossas mentes, Pai, através da tua palavra, Pai. Que pode ter acontecido essa história há milênios de anos atrás, Senhor, mas ela é para a nossa vida hoje. Então, Espírito Santo de Deus, nos traz todo o ensinamento que tu queres nos dar através desta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra o seu coração e abra os seus ouvidos, meu amado irmão, porque essa passagem eu quero te contextualizar. O povo de Israel estava sendo atacado por um povo inimigo, os filisteus. E eles também tinham guerra contra os amorreus. E era um período difícil para Israel. Era um período que Israel estava sofrendo derrotas. Já tinham morrido 4.000 homens, já tinham morrido 17.000 homens, já tinham morrido não sei quantos mil homens de guerra. E eles só estavam tendo derrota. E é interessante que a palavra do Senhor, ela nos diz claramente, nós não precisamos de nenhuma interpretação aqui. Porque ela diz que aquele povo foi chamado a sua atenção pelo profeta, por Samuel. E ele diz assim, ó, no começo, aqui onde nós lemos, o povo começou a buscar a Deus com súplicas. Quer dizer, o povo começou a se voltar para o Deus único e verdadeiro. E Samuel disse para eles, vocês estão realmente buscando esse Deus nosso Deus verdadeiro, de todo o seu coração? Então se apartem das coisas que não agradam a Deus, ou seja, da idolatria. Nós temos, como seres humanos, uma carne, uma tendência a buscar prazeres na nossa carne, prazeres mundanos, coisas que nós nos envolvemos, coisas que nós embaraçamos nossos pés, e muitas vezes nós deixamos para suplicar ao Senhor só depois que a nossa situação já está devastada, nossa vida já está devastada. Mas aqui nós aprendemos, nessa noite, nós vamos aprender que Samuel, ele disse assim, volte o seu coração totalmente para Deus único e verdadeiro. Tire a idolatria do seu meio. Se você busca Deus em outras coisas, tire isso do seu meio. Porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro, Ele é zeloso, Ele é ciumento. Ele é um Deus que Ele quer ser o único nas nossas vidas, porque Ele sabe que Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único que tem onipotência, onipresença, onisciência. E o povo começou a realmente levar a sério essa vida que queria ter com Deus. Porque no fundo era um povo que conhecia Deus, eles sabiam tudo que Deus já tinha feito na vida dos seus antepassados. E eles se voltaram e começaram, não, nós realmente, a palavra diz aqui que eles chegaram para Deus e falaram, Deus, nós pecamos contra você. Eles se arrependeram do fundo do seu coração, que não estavam tendo uma vida devota a Deus, voltada para Deus, o que Deus queria deles, que eles estivessem sempre na sua presença, sempre buscando, sempre considerando o que Deus queria que eles fizessem. E a palavra nos ensina que, em primeiro lugar, nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que estar constantemente orando ao nosso Senhor, para que haja paz no nosso meio, para que nossos inimigos espirituais sejam derrotados por Deus. Em segundo lugar, ele fala bem claro, o povo foi jejuar. O jejum continua sendo uma prática no Novo Testamento, na Nova Aliança, nos dias de hoje. Oração e jejum são armas espirituais entrelaçadas. E o jejum, ele mortifica a nossa carne e nos aproxima daquilo que Deus quer falar conosco. Ele nos faz nós mais sensíveis à voz do Espírito Santo,
Porque quando nós jejuamos, nós estamos mais em oração, nós lemos mais a palavra do Senhor e Ele fala conosco através da sua palavra. Então, Samuel foi vendo a mudança de atitude daquele povo. Eles jejuaram, eles oraram e eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Eles confessaram que estavam distante do Senhor, que estavam errando em relação às coisas que Deus tinha estabelecido para eles. E eles tiveram a franqueza, a sinceridade, a posição no seu coração. Eles tomaram uma postura espiritual em relação ao Deus que eles serviam. Isso é muito importante nós prestarmos atenção, porque toda a nossa vida, presta atenção, toda a nossa vida, ela depende da postura que nós assumimos espiritualmente. Abra sua Bíblia aí logo um pouquinho atrás, no capítulo 4, no versículo 1. Eu quero te mostrar na palavra como isso é verdadeiro. Os filisteus tomam a arca. É o título que está aqui no capítulo 4 para mim. E começando ali um pouquinho depois no versículo 1. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, intensificando-se o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os deuses que feriram o egípcio com toda a espécie de pragas no deserto? Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Filisteu falando para filisteu. Filisteus sabendo de quem Deus era. E dizendo que estavam com medo de enfrentar Israel, embora já tivessem ganhado uma guerra, uma batalha contra Israel. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Está aí na sua Bíblia e na minha. Versículo 10, capítulo 4, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Sabe, o massacre foi de 30.000 homens de Israel. Eu quero que você pare agora e pense um pouco. Sabe, nós, como foi lido aqui, né? Navegarei no Espírito, vençam como em Pentecostes.
enche a minha vida. Eu e você, a palavra de Deus não mente. Ela diz que nós carregamos a presença do Espírito Santo. E simbolicamente, o povo de Israel carregava a presença de Deus simbolizada na Arca da Aliança. E eles achavam, não, nós temos a arca, vamos levar a arca para o acampamento, tudo bem, vamos ganhar, vamos vencer os filisteus. Mas não venceram. Sabe, nós temos que ter uma ideia um pouco menos simplista. Não é porque eu sou cristã, crente em Jesus, que eu vou vencer todas as minhas batalhas. Não é porque o Espírito Santo habita em mim que eu vou vencer todas as batalhas que aparecem na minha vida. Por quê? Porque está faltando meu relacionamento sincero com Deus. Não basta você carregar a presença. Você tem que cultivar essa presença. Você tem que trazer essa presença à sua vida. Você tem que se entregar a essa presença. Você tem que obedecer essa presença. Você tem que ser guiado por essa presença. Você tem que cultivar uma vida viva com esta presença. Qual a diferença? Foi o lugar, Ebenezer? Em Ebenezer eles foram destruídos. Eles foram derrotados. Com a Arca da Aliança, eles foram derrotados. Mas na hora que eles colocaram o seu joelho no chão, na hora que eles resolveram jejuar e na hora que eles resolveram se apartar de toda a idolatria que eles ainda cometiam, o Senhor deu a vitória. A palavra de Deus diz, como nós lemos lá no capítulo 7, que o Senhor trovejou com voz forte e o Senhor venceu os filisteus. Nós temos que mudar a nossa forma religiosa de nos relacionarmos com Deus único e verdadeiro. Nós temos que ter uma vida verdadeira com Deus. Nós conhecemos muitas pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus, já receberam o Espírito Santo na sua vida, já tiveram experiências maravilhosas com Deus, como o povo de Israel teve. O povo de Israel não era um povo que Deus nunca tinha se manifestado, mas nós temos uma natureza carnal, uma natureza adâmica, uma natureza maldita que nós vamos carregar até o final dos nossos dias nesta terra. E a palavra do Senhor, ela nos ensina desde a velha aliança, que se nós não tivermos uma vida verdadeira, voltada para o Senhor, os nossos corações, aqui eu gosto de ler a palavra, porque eu gosto de meditar no que diz. Então, o povo de Israel começou a buscar ao Senhor com súplicas, com choro, com lamento. Senhor, até quando nós vamos ser derrotados, destruídos? Parece que a arca não adianta mais nada. Meu Deus, Deus não é um patuá, não é uma coisa de sorte, não é uma coisa que nós... Ah, não, eu sou cristão, minha vida vai estar toda ótima, porque eu sou cristão. Não é assim, não é assim. Jesus Cristo já veio, já conquistou tudo na cruz para mim e para você. Já nos deu uma vida de vitória nesta terra. Mas Ele quer, Ele exige, Ele espera que o nosso coração esteja com Ele. Ele disse em João 15, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. E nós daremos bom fruto. E Ele diz, se vocês me obedecerem, se vocês me amam, vocês me obedecerão. E se nós o obedecermos, tudo que nós pedirmos no seu nome ao Pai, será nos dado. Sabe, eu amo as histórias do Antigo Testamento, porque mostram a fragilidade
da nossa carne, a fragilidade do ser humano. Mostra que as atitudes muitas vezes são as mesmas, elas se repetem. Por isso que é tão importante nós lermos com os olhos espirituais para aprendermos. E quando eu comecei a ler essa passagem, vi que os filisteus estavam sendo derrotados, Israel estava sendo derrotado, e ele precisou de ter essas derrotas para ele se lembrar que ele tinha um Deus vivo e verdadeiro que podia dar vitória na sua vida. Nós temos esse Deus. Deus pode dar vitória na sua vida, seja a situação que você esteja passando, seja o sonho, o projeto, o plano que você tem no seu coração. Se volte totalmente para Deus, jejue, ore, consagre-se ao Senhor, se aparta das outras coisas que não agradam a Deus, faça o bem, que Ele vai lutar as suas guerras. É Ele que luta as nossas pelejas. A palavra de Deus nos ensina isso. Nesta época eles tinham um sacerdote, eles tinham um profeta. E eu quero dizer para você que nós temos o sumo sacerdote. Nós temos aquele que inaugurou a nova aliança, rasgou o véu, nos apresentou e nos apresenta diariamente diante de Deus Pai Todo-Poderoso pelo seu sangue, que é o vivo caminho. Eu vou ler um pedacinho de Hebreus para você daqui a pouco, mas eu quero continuar ainda aqui, porque tem muita coisa ainda que esse texto nos ensina. Eu fui ver o que queria dizer Mispá, dizer eles estavam em Mispá, eles ficaram em Mispá, eles se consagraram em Mispá. Mispá quer dizer torre de vigia. Você tem vigiado a sua boca? Você tem vigiado os seus pensamentos? Aquilo que sai da sua boca é o que está no seu pensamento. Aquilo que está no seu pensamento é o que está no seu coração. Né? Nós temos que ter esse termômetro para saber como é que nós estamos com o Senhor. O que tem saído da minha boca? O que eu tenho pensado quando as outras pessoas não me veem? O que eu tenho sentido no meu coração? Está alinhado com o que Deus gostaria que eu sentisse? Está alinhado com o que Deus gostaria que eu pensasse? Está alinhado com a palavra do Senhor? Sabe? Tenha essas reflexões diariamente. Consagre-se ao teu Deus diariamente. Fique na torre de vigia. Não é para vigiar o inimigo, é para vigiar você. Como está o seu altar com o Senhor? Seu altar verdadeiro, não um altar religioso. Não adiantou nada carregar a arca para lá, para cá, porque o coração deles estava longe do Senhor. Outra coisa, quando eles pararam ali depois da vitória, o profeta pegou uma pedra, um memorial. Nós já falamos outro dia desse sobre marcos e memoriais da nossa vida que nós devemos ter quando o Senhor nos dá vitória. Celebre as vitórias que o Senhor te deu e faça memoriais para você lembrar das vitórias, lembrar como você buscou a Ele nesta época. E esta pedra firmada entre Mispá, a torre de vigia, e Sem, o rochedo. Gente, é tremendo quando a gente descobre o significado das palavras, né? Sem quer dizer rochedo. E ele pegou essa pedra, e aí aquela pedra, ele deu o nome de Eben-Ha-Ezer. Ebenezer, traduzido para nós, que quer dizer pedra de ajuda. Sabe o que quer dizer? Quem é a sua pedra de ajuda? Quem é a pedra angular sobre a qual você está firmado? Quem é a pedra de esquina que foi rejeitada pela maioria da humanidade, até hoje é rejeitada? Mas eu e você estamos firmados nessa pedra. Essa pedra é Jesus Cristo de Nazaré. E esse memorial, Samuel profeticamente botou ali e disse:
Esta é a pedra que nos ajudou. Senhor nos deu vitória. Não há vitória na minha vida e na sua, se o Senhor Jesus não nos der a vitória. Pode ter até alegria passageira, mas vitória mesmo que permanece é aquela que Jesus concede. Amém? Digo amém aí onde você está. Até aqui o Senhor nos ajudou. A sua pedra e a minha pedra é Jesus Cristo. Amém? E aí, continuando ali um pouquinho mais à frente, no versículo 16, diz que Samuel, a cada dia, ele percorria Betel, Gilgal e Mispá. E eu quero compartilhar contigo que para mim, eu tenho isso como um roteiro do meu dia a dia, da minha semana, do meu ano, da minha vida, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Betel é a casa de Deus. Hoje eu estou muito alegre, porque eu fui até Curitiba para congregar com os meus irmãos lá que estão tendo culto presencial e ouvir a palavra diretamente da boca do meu pastor. Eu não me agrado, eu assisto as pregações na internet, mas estar na coletividade, no meio, é uma bênção. E eu fui na casa do Senhor hoje. E eu voltei com o coração alegre. Uma bênção, glória a Deus. Betel, casa de Deus, não deixe de congregar. Não deixe de ir à casa de Deus. Gilgal. Gilgal é você estar sempre lembrando que Jesus já levou na cruz toda a sua vergonha. Gilgal foi o lugar quando o povo, liderado por Josué, parou antes de entrar na terra prometida, antes de começar as suas guerras. E ali Deus falou: hoje eu removi a vergonha, o opróbrio do povo de Israel. Vocês estão prontos para liderar e vencer. Oh, glória a Deus. E eu quero te dizer que Mispá é a torre de vigia, como nós já falamos. Não saia da torre de vigia. Não precisa vigiar os outros, não. É vigiar você mesmo. Eu tenho me vigiado. Nós fizemos um jejum essa semana. Estamos em jejum já há 4 meses. Jejum não, orações há 4 meses por avivamentos, despertamento espiritual. E nessa semana, quando eu estava jejuando, o Senhor falou algumas coisas em mim que eu precisava me arrepender e retirar da minha vida. Eu estou constantemente buscando estar nessa torre de vigia, porque a cada dia o Senhor nos lapida em alguma coisa. Amém? Nós todos estamos sendo trabalhados para o Senhor. Então a mensagem que eu quero deixar para o seu coração essa. Nós ainda vamos ler um pedaço da palavra, mas eu já quero que você grave isso na sua mente. Obedecer a Deus, orar, jejuar, mudar os seus pensamentos, mudar a sua forma de agir, dizer: Senhor, tira as ervas daninhas de mim, tira aquilo que não te agrada, porque eu sei que tu podes, o teu Espírito pode me transformar numa nova pessoa, completamente a sua imagem e semelhança. Eu quero brilhar você aí fora, Senhor Deus, e eu preciso da tua ajuda para isso. Eu quero me consagrar a ti todos os dias. Não importa se eu vou para o trabalho, não importa se eu vou para a escola, não importa se eu vou para a universidade, não importa se eu vou para a reunião de condomínio, não importa onde eu vou, eu quero estar lá brilhando a sua imagem, Senhor. Eu quero estar lá consagrado a ti. Eu posso ir num lugar que só tem pessoas do mundo, mas eu não vou ser igual às pessoas do mundo. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem é o meu Senhor. Eu tenho essa convivência contigo. Glória a Deus, aleluia. E marque na sua mente, escreva aí na sua Bíblia, escreva.
Não importa o lugar, o nome que ele tiver. Não importa a situação que você esteja passando. Não importa o momento que você está passando. A sua postura espiritual diante de Deus é que vai ou não te dar a vitória. Amém. Aprenda com essa história de Israel. Eles foram derrotados em Eben-Hazer. E eles tiveram vitória em Eben-Hazer. Ebenezer, que está escrito na sua Bíblia. O nome não importa, importa a forma como eles se prepararam para a luta. Era o mesmo povo guerreiro, era o mesmo inimigo, era o mesmo local. O que mudou? O que pode mudar na sua vida para derrotar um inimigo que tem te atacado constantemente e levado à vitória? Isso é algo para nós refletirmos. Nós temos que seguir a receita, nós temos que seguir o ensinamento, senão o resultado vai ser sempre o mesmo, a nossa derrota. Mas a partir do momento que nós entendemos o que nós lemos, o que o Espírito Santo nos revela da palavra do Senhor, se volte para Deus, jejue, consagre-se, ore, se aparte das coisas do mundo, tira das suas prioridades as coisas do mundo e ponha só Deus, Deus somente. Isso é tirar a idolatria da nossa vida. E você verá as vitórias que Ele dará para você. O povo de Israel estava aqui, pelas minhas contas aqui por cima, com 44 mil homens a menos. E os filisteus já vinham vencendo, vencendo, vencendo. Mas a história mudou. E a palavra de Deus diz que ali, quando eles buscaram a Deus, eles venceram os filisteus. E os amorreus não quiseram mais nem lutar com eles. Eles tiveram paz com os amorreus. E ali diz que enquanto Samuel ficou como profeta, eles só tiveram vitória. Então isso é para eu e para você aprendermos. Hoje, nós não precisamos de um Samuel. Sabe, você não precisa de um pastor para interceder por você perante Deus. Muitas vezes você não precisa nem de um pastor para estar orando diretamente sobre a sua vida, botando a mão sobre a sua cabeça. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Eu não quero me estender. Eu vou te aconselhar a ler o livro de Hebreus inteiro. Você tem uma semana para isso, até a próxima mensagem nossa. Marque aí na sua agenda, marque agora aí no seu celular. Põe aí um lembrete para você ler o livro de Hebreus. Eu preciso entender o que Jesus significa na nova aliança. Eu marquei aqui. Capítulo 10. Eu vou ler para você, versículo 19 em diante. Portanto, irmãos, nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero e a plena convicção da fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza a essa esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel.
Jesus vai nos dar vitórias. Amém? Aleluia. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Eu vou virar minha página, você vai para o versículo 15. 35, perdoa. É a vista. Tá ficando curto. Por isso, eu vou repetir. Hebreus 10, 35, para não confundir. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Esta confiança que você tem em Jesus Cristo será ricamente recompensada. Nós precisamos perseverar, de modo que quando nós tivermos feito a vontade de Deus, nós receberemos o que Ele prometeu. Aleluia! Pois em breve, muito em breve, se aqui o autor de Hebreus já falava em breve, eu quero dizer em breve, muito, muitíssimo em breve, aquele que vem virá, não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, aleluia, diga isso comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e somos salvos. Aleluia! A palavra do Senhor é maravilhosa. Então, essa semana, medite, leia o livro de Hebreus, capítulos 4, 5. Você vai ver como Jesus é o nosso sumo sacerdote, como Ele é o único mediador entre o homem e Deus, e como nós podemos ter essa vida vitoriosa, andando com Ele, nos preocupando com o que Ele quer nos ensinar, obedecendo a tudo que Ele quer nos ensinar, crescendo no Espírito. Eu fui para Curitiba, teve um curso sobre chamados. Futuramente eu vou trazer esse curso, né? Porque chamados e vocações, muito interessante. E eu amo fazer as pessoas crescerem na fé. Saiu esse resultado, Andréia, minha filha. Saiu. Qual é o meu dom? Fé. A minha filha costuma dizer que eu gosto de pregar sobre fé. E eu amo realmente que as pessoas comecem a andar pela fé. Sabe? Racional esquece, lógica esquece. Vamos andar pela fé. Vamos crer que Deus vai nos guardar, que Ele vai nos fazer todas as coisas. Nós vamos prosperar, porque nós temos andado com Ele, nós temos buscado a Ele. Então, eu tenho esse chamado na minha vida de ser uma discipuladora, de colocar as pessoas voltando-se totalmente para Deus. É o que eu amo fazer. É o que eu amo. Eu amo que as pessoas com quem eu ando, com que caminham comigo, para quem eu posso ministrar, você tem que ter uma vida totalmente devota a Deus. Ele tem que ser a sua prioridade. Porque se você orar, se você jejuar, se você se consagrar, Ele lutará as suas pelejas e Ele te dará vitória. Amém? Fique em pé no seu lugar, aonde você estiver. Pai querido e amado, Senhor Deus, coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero ser esta pessoa, Pai. Eu quero que você lute todas as minhas lutas. Eu te entrego, Pai. Eu te entrego as minhas lutas internas, Pai. Eu te entrego as minhas lutas externas, Senhor Deus. Eu te entrego essa situação que eu estou vivendo hoje, Senhor. Eu entrego a minha família, Senhor Deus. Eu entrego as circunstâncias, Senhor Deus. Eu quero realmente, Senhor, olhar somente para Ti. Eu quero ter os meus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu creio que é você
que luta todas as minhas batalhas. É você que cuida de todas as pessoas que um dia me injustiçaram, que um dia me perseguiram, que um dia me afligiram. Eu entrego tudo isso para você. Isso não me pertence mais, Jesus. Eu quero realmente, quando o inimigo chegar na minha porta, quando o inimigo chegar perto de mim para me destruir, eu quero que venha aquela voz estrondosa dos céus e derrube ele, Senhor Deus. Porque eu escolhi ficar em Mispa. Eu escolhi me vigiar. Eu escolhi ir na casa de Deus. Eu escolhi ficar em Betel. Eu escolhi ir para Gigal. Eu escolhi, Senhor Deus, andar com você diariamente. E eu sei, Senhor Deus, que Tu és fiel. Obrigado, porque Jesus Cristo despojou o inimigo e o expôs publicamente nos céus, na terra, embaixo da terra. E eles não têm mais poder sobre a minha vida. E é assim que eu oro hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou orar por você. Pai querido e amado, Senhor Deus, cada pessoa que recebeu essa oração, Senhor Deus, que ela tenha a convicção pelo Espírito que o que muda a sua circunstância, o que muda o seu lugar, o que muda o seu tempo de espera é o seu posicionamento contigo, nada mais além disso. Os fatores externos não podem nos agredir, porque nós confiamos. Porque eu oro para que cada um aqui tenha sua confiança plena em Jesus Cristo. Amém. Eu abençoo a vida de cada um. Agora que você já recebeu essa palavra de encorajamento, essa palavra de renovo, eu não posso terminar o nosso culto sem lembrar que você tem um Deus para ser honrado e respeitado. E você deve estar pensando assim, mas eu honro Deus, eu respeito Deus. Então, seja fiel como Ele é. Seja fiel nos seus dízimos, tudo que vem à sua mão, creia. Todo o valor financeiro que vem para a sua mão, todos os seus bens, a palavra de Deus diz que vem dele. Então devolva os 10% para a casa do Senhor. Seja fiel. É ensinamento bíblico, é para a sua bênção. Não é para a casa do Senhor. Está aí, print ou tire foto do número da conta da nossa igreja, né? Devolva ao Senhor. Você tem sido alimentado por essa palavra? Se você tem sido alimentado por essa palavra, devolva o dízimo. E também faça ofertas. Segunda-feira, amanhã, está indo um grupo de missionários enviados pela Graça Church Curitiba para o Maranhão para evangelizar 5 tribos indígenas lá. Estão levando mais de 60 bíblias, estão levando valor para comprar cesta básica lá, R$4.000, e levando kits de limpeza, álcool gel, máscara, estão levando um monte de coisa. Glória a Deus pela evangelização que não para. Sabe, o seu dinheiro, os seus bens, eles são preciosos para fazer a obra de Deus. Oferte na casa do Senhor, tenha um coração liberal. Você nunca vai ganhar Deus em dar. Amém? Fique na paz do Senhor, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus.